Olá! A passagem bíblica de hoje está em Salmos 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, e quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que eu tenho. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que eu tenho. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois, soprando nela o vento, desaparece. E não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que eu tenho, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Este salmo tem o título A Misericórdia de Deus. É o Salmo de Davi. E nesse salmo a gente aprende que Deus é misericordioso, que Ele não engana, demora a irar, que Ele se compadece de nós. E o versículo 6 diz: o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. E eu escolhi este salmo porque essa palavra chegou a mim nesse momento em que nós estamos vivendo situações assim muito tristes, né? Que a gente precisa da misericórdia de Deus. O mundo precisa da misericórdia do Senhor. Estamos no mês de março, mês das mulheres, e a gente fica realmente indignada, né, com
tantos casos de violência, tantas situações assim inacreditáveis, né? Casos de violência doméstica, situações tão tristes, sem falar nas guerras, quantas pessoas estão perdendo as suas vidas. E é neste momento, né, que esse ponto desse salmo que diz que o Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos, tem formação em direito. No direito a gente aprende que nós precisamos ter argumentos. Então, às vezes, a busca do argumento é muito interessante. Mas na vida cristã, na caminhada com Deus, a gente precisa tanto da palavra, a mesma sede. Né? A palavra de Deus, ela vai nos confortar, entendeu? O entendimento da palavra, o cumprimento e principalmente o que esse salmo traz muito, o temor. Né? Se repete várias vezes, sobre os que o temem. Aqui o versículo 17 diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, o temor ao Senhor, que não significa medo, temor ao Senhor significa respeito. É você saber que tem alguém acima de você que vai resolver. Porque são situações que estão longe das nossas forças. E esse salmo traz essa parte, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não temos como resolver algumas situações que a gente vê, de justiça, né? E aqui ainda diz que ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Se Deus não conserva, que dirá nós, né? A palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Então, diante das injustiças, né, desse mundo, aqui vem, no versículo 3, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Então, essa dependência de Deus, de que ele é quem perdoa as nossas e as iniquidades dos outros, é ele que faz justiça. E o salmo começa como ele termina. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Que eu louve ao Senhor o tempo todo, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, diante dessas situações, o que nos resta é o louvor a Deus. Então, eu gosto muito de louvores e os salmos são louvores. Então, diante de tantas situações como essa, a palavra de Deus ela vem para confortar. E eu quebrei um pouco aqui a sequência, né, do que estava sendo marcado na minha Bíblia, né, que é a forma de fazer esse estudo. Este salmo ele não estava marcado, mas agora ele está. Por quê? Porque a palavra de Deus chegou a mim para me trazer esse conforto, para me trazer o entendimento desse respeito, desse temor ao Senhor, de saber que Ele vai ser misericordioso, não só comigo, mas com todas essas situações que estão acontecendo hoje no mundo. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, ó Senhor, preenche-nos com o seu Santo Espírito, Pai, preenche-nos com sua palavra. Ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por nos dar a direção, por nos dar a sua palavra, que nos chega como um conforto nesse momento em que a gente vê tantas injustiças, Senhor. Pai,
Tem misericórdia, Pai, de nós. Faz justiça, Senhor. Confiamos em Ti, Pai. Que o Senhor possa fazer com que a gente louve a Ti diante das situações, Pai. Que a gente bendiga o Seu nome, Pai. Pois sabemos que todas essas coisas que acontecem, muitas vezes é o inimigo querendo que a gente maldiga o Seu nome, Senhor. Não deixa. Cuida de nós. Batiza-nos com Seu Santo Espírito. Que a gente possa bendizer a Ti e entregar a Ti todas as injustiças que vemos nesse mundo. O Senhor, guerras, rumores de guerras, esfriamento do amor na terra, tudo isso o Senhor falou que aconteceria. E quando a gente se depara diante disso, Pai, só podemos bendizer a Ti, só podemos estar contigo. O perdão vem de Ti, mas o Senhor sabe a nossa fragilidade. O Senhor sabe que nós somos pó e que muitas vezes a gente quer tentar resolver da nossa forma. Mas que seja feita a Sua vontade, Pai. Cuida, Senhor. Cuida da nossa família. Cuida das pessoas que amamos, Pai. Protege-nos. Protege esse mundo, Pai. Cuida quanto sofrimento, Senhor. Que o Santo Espírito não se afaste de nós. O que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. E lembre-se, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. Que vocês tenham um dia tranquilo, que a paz do Senhor possa encher os nossos corações. Até o próximo vídeo e um grande abraço.